se tu és filho de Deus. O se tem destruído as nossas vidas, né? Nós não temos muitas vezes certeza, não temos aprofundamento na palavra de Deus, então nós temos, Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Jesus não tinha dúvida que ele era o pão da vida, a luz para este mundo, ele veio para isso. Então o se sempre está acompanhando muitas vezes sua vida, homem. E se eu não vou fazer isso, e se eu não vou dar dízimo, porque se a minha família passar necessidade, né? Nesses dias, os dias difíceis, a gente te ensina, são os dias que você tem que honrar a Deus, porque essa é a sua fé. Você dá quando sobra, não mostra a sua fé. Então, depois a próxima tentação, né, do diabo for: se tu és filho de Deus, outro se. Ele não cansa, né, Satanás? Se você é filho de Deus, atira-te abaixo. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele era o Filho de Deus, que veio para cumprir uma missão. Então a sua primeira força, homem, está na sua identidade, mas na sua identidade espiritual. Quem você é em Deus, quem você é no mundo espiritual. Não importa a sua origem, não importa nada, a não ser que o que você acredita nessa nova identidade. Quem é você em Deus? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que o Espírito Santo fala para você no seu coração. Você é aquilo que o seu pastor declara na sua vida. Você é filho de Deus. João 1,12 diz que todos que creram nele foi-lhes dado o poder, foi-lhes dada a autorização de ser filho de Deus. Então você é filho de Deus, você é um vencedor, ou mais do que vencedor, Paulo fala em Romanos 37, né? Você é amado, você é protegido, você é querido, você é único. Então quando você encontra e você define essa identidade, você ganha força interior. Eu posso não ter sido amado pelo meu pai, eu posso não ter sido protegido por ele, mas hoje eu tenho um Deus que me protege, hoje eu tenho um líder que me protege, hoje eu tenho cobertura espiritual. Então a identidade espiritual vem de Deus. Por quê? Porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. E essa é a identidade principal, porque é a identidade que você vai levar para a eternidade. E criou Deus o homem, homem e mulher, criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que você tem todo o potencial de Deus dentro de você. Só precisa usar, só precisa deixar que o Espírito Santo, como Paulo orou, trabalhe em seu interior. O seu, querido, o seu potencial, vamos dizer assim, de crescimento, o seu potencial de transformação é ilimitado, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus usou seus pais para ser seus pais naturais, mas como Jesus, o mais importante, ele honrou seu pai, honrou sua mãe, mas o mais importante era a identidade espiritual. Se nós cremos, se nós definimos no nosso coração que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ninguém pode nos definir. Vou repetir, ninguém pode te definir, só Deus pode te definir. Não deixe que as pessoas definam quem você é. Então você recebe, né, um selo, foi selado, fulano é assim, fulano é daquele jeito. Eu ouvi isso muito na minha vida. Eu ouvi frases que me marcaram. Eu lembro dos meus irmãos, do meu pai falando coisas pesadas para o meu irmão que marcaram a vida deles, que marcaram a sua existência, né? A sua profissão, homem, não te define. O ser pai é um papel, não te define. Esses são papéis, como eu disse, que nós assumimos na vida. O fato de José ter sido escravo do Egito não definiu quem José era. Não mudou a essência de José, que coisa maravilhosa, né? Ele tinha paternidade natural e espiritual. Foi isso que o fortaleceu durante tantos anos no cativeiro. Ser um pastor de ovelha não definiu Davi. Que coisa, né?
Ele era a profissão dele, mas não definiu. Foi a experiência que ele teve com Deus que o levou a ser rei. Foi a experiência que ele teve cheio do Espírito Santo, que enfrentou Golias, preparado para grandes coisas. Em tempos difíceis foi preparado um homem forte, que foi Davi, né? Então, com esse senso de identidade espiritual firmemente estabelecido dentro de nós, ninguém vai poder roubar você. Ninguém vai poder tirar de você aquilo que Deus te deu. É interessante porque eu estava lembrando de Eliezer, o servo de Abraão, que quando Deus fala que a posteridade de Abraão seria imensa como as estrelas, ele fala assim: como se eu não tenho filho? E aquele que vai herdar tudo, o meu herdeiro é meu servo, o Damasceno, o meu servo Damasceno, né? De Isaac não tinha nascido. Então, o que significa? Eliezer, a identidade dele era um servo. Ele não podia ser filho, ele não podia herdar. Por quê? Porque veio o filho. Então, queridos, a identidade espiritual ajuda-nos a vencer as adversidades da vida. A identidade espiritual faz de você: não, Deus não me abandonou. Por isso que Jesus, sendo tentado, e Satanás vem muito sutilmente e usa o "se". Eu sei que você muitas vezes tem questionado: e se? E se isso não acabar? E se isso for o tempo do fim? Amém! Que Jesus, eu estou pronto, e você? Que Jesus volte. Agora tem muita coisa para ser feita. Tem muitas nações para ser evangelizadas. Mas não deixa o medo invadir a sua alma, né?